bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Rodrigo Saraiva Marinho, conselheiro do Instituto Mises Brasil. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Olá, querido. Um prazer estar aqui, meu amigo. É muito bom voltar a falar no melhor podcast do Brasil. Rodrigo, na próxima quarta-feira será realizado o primeiro ciclo de palestras Economia e Liberdade na Universidade Federal do Ceará. Serão 5 painéis e o ponto alto prometia ser o seu debate com o político cearense Ciro Gomes, né, que tem falado um monte de bobagem a respeito da Escola Austríaca de Economia em suas palestras pelo Brasil. Aliás, é um tanto interessante que uma figura como ele seja chamada para dar palestra em universidade. Mas, bom, apesar da aceitação, parece que hoje, exatamente agora há pouco, né, nós estamos gravando esse podcast na terça-feira, ele arregou e cancelou, né? Qual foi a desculpa do homem? Não, basicamente, quem tinha confirmado conosco, Bruno, foi a assessoria. Voltar só um pouquinho no comentário que você fez, né? Sobre o Ciro estar participando de palestra. O Ciro para mim, é o PMDB personificado, né? Onde deu poder para ele, ele se adaptou para continuar lá. É uma piada à esquerda agora se voltar a ele, né? Que é um dos coronéis, um dos piores coronéis que o Ceará já teve, e a esquerda se volta a defender o coronel, né? É um negócio ridículo. Com relação ao convite, ele falou, como vocês sabem, ele falou uma bobagem tremenda num determinado evento. Ele falou que não conhece, não gosta da escola austríaca. Depois eu fiz um vídeo rebatendo as bobagens que ele falou com base na escola austríaca. Na segunda ele disse em vídeo que aceitava o convite. Nós entramos em contato com a assessoria dele confirmou que a data era possível. E quando foi agora que nós ligamos para relembrar do evento, para falar, né, só para alinhar a questão do evento, a assessoria dele respondeu que não seria possível agora, somente para o final do ano, tá? E que nós ficássemos no aguardo do contato deles para combinar ao final do ano. Ou seja, ele não vai, não consigo explicar a razão, mas ele não está vindo para o evento para discutir, né, o que ele tanto defende, na realidade que ele se adapta para defender, né? Porque o Ciro já defendeu de tudo. Para quem não acompanhou a história desde o início, como é que nasceu a história desse debate, né? Foi então a partir de um vídeo que foi divulgado aí nas redes sociais, em que ele aparecia dizendo exatamente isso, que não conhecia a escola austríaca, mas que não concordava, era isso? Era bem assim, né? Foi um amigo nosso, um admirador da escola austríaca em Santa Catarina, né? Algum estudante da escola austríaca perguntou para ele o que ele sabia da visão da escola austríaca. Muito gentilmente foi feita a pergunta, né? E aí o Ciro foi responder. Quando o Ciro foi responder sobre determinado tema, ele disse o seguinte, sobre a escola austríaca, o Ciro disse o seguinte, a escola austríaca não se aplica no Brasil, né? No Brasil, na Áustria não há crédito rotativo, no Brasil tem crédito rotativo. Depois ele disse que por conta disso ele não conhece a escola austríaca e não gosta de escola austríaca. Isso foi numa quinta-feira. Eu estava em São Paulo, no evento em São Paulo, e quando foi desde sexta-feira alguém vinha falando sobre esse vídeo do Ciro, certo? Vinha falando sobre o vídeo do Ciro. No vídeo do Ciro, eu respondi com links, né? Eu coloquei aquele link nosso do Instituto Mises Brasil, em que o Leandro Roque fala do bom economista, né? Por que os austríacos são bons economistas, em que a escola austríaca demonstra que viu e previu a crise de 2015, muito claramente, desde 2010, em que o Brasil crescia a 7.000%, nós austríacos viemos dizendo, vai dar errado, né? Se nada mudar, nós vamos ter uma grande crise em 2015. Né? Eu juntei esse link. Aí uma amiga aqui de Fortaleza, a Isadora, né, aqui do grupo, do clube do Libertas, que é do grupo de estudos da UES, aqui da Universidade Estadual do Ceará, ela diz, tem esse vídeo do Ciro, mas era legal mesmo se a gente se tivesse algum vídeo respondendo o que o Ciro disse. Aí eu parei, fiz um vídeo mais ou menos de 9 minutos, refutando cada ponto do que o Ciro falou, ou seja, cada bobagem que ele falou, eu saí refutando cada uma delas com viés, né, a partir da perspectiva da escola austríaca. Na segunda-feira, ele vai em outra palestra no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e ele diz, né, porque ele diz na sexta-feira, na quinta-feira em Santa Catarina, ele diz, não conheço e não gosto, e traga qualquer um para debater comigo, tá, Bruno? Ele disse isso, certo? Ele diz, traga qualquer um para debater comigo. Na segunda-feira, ele diz, chama, né, convoca essa ideia. No sábado, a gente responde, é feito
é feito um vídeo aceitando o desafio dele e dizendo que pode ser em qualquer lugar, né? Nós aceitamos o desafio dele, eu aceito o desafio dele, e na segunda-feira ele diz, estão me caçando e eu aceito o debate. Nós entramos em contato com a assessoria dele, e a assessoria dele disse, é possível em agosto, no dia 17 de agosto. Nós mandamos alguns e-mails, mandamos WhatsApp, disse que era possível. Tá? Fomos divulgando, falando sobre isso. Quando foi agora para organizar o evento, essa semana, tá? Agora, hoje, né? Eu acho que foi hoje. Quer dizer, uma semana antes do evento, cuja data foi sugerida pela própria assessoria. Foi disse que era possível pela própria assessoria, né? Hoje a assessoria responde dizendo o seguinte, não vai ser possível, não vai ter agenda, vem com a desculpa, inclusive, que não confirmou, entendeu? Que não falou nada disso, só que tem e-mails, tem WhatsApp trocado, tem uma série de informações trocadas para marcar o evento, né? E quando foi hoje, foi dizer que não vai dar certo e que a gente marque mais para frente, mais para o final do ano. Deixando esse assunto aí, Ciro Gomes, que parece que vai ser passado, embora ele vá voltar novamente repetindo as bobagens sobre a escola austríaca sempre que for provocado a fazê-lo. O painel que seria entre vocês dois seria intervencionismo versus a escola austríaca. Isso. Esse painel vai se manter? De que forma que vocês vão alterar? O painel se mantém lá no final, o último painel, seria o último painel que terminaria o evento. Nós vamos dividir o evento em 2 painéis, certo? O segundo painel será uma mesa redonda em que nós vamos fazer intervencionismo versus escola austríaca, ou seja, eu e o Hélio Beltrão estaremos numa mesa redonda em que discutiremos com as pessoas sobre ideias intervencionistas e ideias de liberdade. Né, nesse último bloco do painel, e por que vai ser na Faculdade de Economia, então nós vamos ter alguns questionamentos sobre o viés chicaguista, né, qual seria o caminho em relação a isso, e nós vamos apresentar o viés relacionado à Escola Austríaca de Economia, nessa ideia de intervencionismo versus Escola Austríaca. Certo, vamos lá então falar sobre os painéis que estão previstos. Né? O primeiro painel continua sendo então moedas privadas e Bitcoin, né? Isso. Com uma palestra do João Antônio, ele vai falar da parte técnica, tecnológica, né? O João é professor de informática, é bem legal isso, né? Porque a gente tem a visão muito legal do Urit, que é um ideólogo ele obviamente conhece bastante a ideia e conhece inclusive a ideia por trás, certo? Mas o João Antônio é um professor de informática, um programador, alguém que trabalha, né, com essa parte mais tecnológica, digamos assim, da ideia do Bitcoin, e ele vai apresentar como é que funciona o blockchain, como é que funciona toda a ideia, a perspectiva de como isso funciona e por que isso é a tecnologia revolucionária. Né, que ele vai trazer exatamente essa ideia nesse primeiro painel. O João é professor de informática, ele é dono dos maiores cursos online do Brasil, e ele vai apresentar, que eu vou passar, e ele vai apresentar essa ideia nesse painel sobre Bitcoin e as ideias de liberdade também. Que começa às 14 horas, né? Começa às 14 horas na FEAC, que é a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade aqui de Fortaleza, na Universidade Federal do Ceará, onde nós vamos tratar, a partir desse tema, a gente vai começar a conversar sobre Bitcoin às 2 horas da tarde. Certo. A próxima palestra será a introdução oratória, que será feita por membros do Grupo Sociedade de Debates, não é isso? Exatamente, porque um dos organizadores era a Sociedade de Debates, nós achamos muito importante a Sociedade de Debates participar disso, até para demonstrar a importância da oratória, a importância da erística, né, como as ideias de liberdade, né, a arte liberal, ela é algo muito anterior mesmo à própria escola austríaca, você que conhece bem, Bruno. Né? Então, apresentar a oratória, apresentar a erística é importantíssimo para quem quer entender mais e desenvolver mais. O painel seguinte, às 16 horas, Escola Austríaca e Crise no Brasil, né, com o Raduan Melo e o Felipe Hermes. A ideia, então, é fazer uma abordagem, uma explicação da crise no Brasil a partir da escola austríaca? É essa a pegada? A ideia é demonstrar principalmente como as ideias de liberdade sempre passaram ao largo do Brasil. O painel será Raduan Melo e Felipe Hermes. Raduan Melo é um empresário aqui de Fortaleza, é um grande nome da escola austríaca aqui do Ceará, é um cara que conhece bastante as ideias de liberdade, e ele vai se juntar ao Felipe Hermes, do Spotniks, em que eles vão trabalhar tanto com os dados e apresentando quais as soluções, né? Eu acho que esse momento é muito legal para a escola austríaca, Bruno, que vai ser nos cobrado, principalmente agora no período eleitoral, quais as soluções para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, ou seja, como nós podemos melhorar a condição do brasileiro. Eu acho que nós estamos chegando nessa fase e vai ser importante para destacar, beleza, tem a crise. Não, entendemos, beleza, crise a gente já está vendo, né? Todo mundo está vivendo a crise. Qual a solução? Eu acho que essa é a pegada interessante que eles vão apresentar no painel deles. Como é que pode resolver o problema. Porque o Hermes é legal nisso, porque alguém chega para o Hermes e diz,
tem que fazer tal coisa. O Hermes está longe, o Hermes responde sempre, está longe de ser suficiente. E o Raduan diz o mesmo. Então é bom vê-los apresentando a solução para a pior crise que esse país já teve. O painel seguinte é a Escola Austríaca e o Futuro, né? Será ministrada pelo Hélio Beltrão. Mas você falou que houve uma mudança. Como é que é? Esse painel... Não, o painel se mantém, que é uma palestra do Hélio. Né? O que nós vamos ter de mudança é uma mesa redonda comigo e com o Hélio ao final. Que vai ser aberto para perguntas, certo? Porque vai ser só painel, então não vai ter pergunta. Vai ser painel direto. E ao final a gente vai ter um painel aberto para perguntas do público para mim, para o Hélio, né, nós aqui, membros do Instituto Mises, em que a gente vai discutir intervencionismo versus escola austríaca. Voltando ao painel do Hélio, Escola Austríaca e o Futuro é o título do painel. O que o Hélio pretende tratar aí? E o Hélio vai apresentar principalmente como as ideias de liberdade elas podem vir a ser vitoriosas no Brasil. Nós estamos num momento em que Mises já ultrapassou Keynes na pesquisa do Google Trends. Né? O nosso objetivo é que Mises supere Marx, né, em breve no Google Trends. Ou seja, quando as ideias passarem a ser vitoriosas, quais as consequências dessa ideia para o Brasil? Terão consequências? Não terão consequências? Qual vai ser o futuro da escola austríaca? O que é que se pensa? Qual a diferença da escola austríaca brasileira para as escolas austríacas de fora do país, né? Principalmente americana? Eu vejo bem que, por exemplo, nós temos uma pegada aqui no Brasil interessante sobre vivenciar a escola austríaca na política, como você tem trabalhado e tem criado, né, Bruno? A escola austríaca no viés... a política no viés da escola austríaca, ou seja, o pensamento austríaco da política, uma ideia praxeológica, como a política pode acontecer por essa perspectiva. Eu, obviamente, baseado nas ideias de Bruno Leone, de Friedrich Hayek, né, como é que essas ideias se apresentam no direito, né, do próprio André Alves, do André Ramos, que também trabalha com isso, o Jean-Luc Lorenzon, que também apresenta a visão de direitos humanos. Como é que a gente apresenta o direito a partir da perspectiva da escola austríaca. Então é interessante ver esse viés acontecendo, né, de uma forma muito mais multidisciplinar do que a gente costuma ver fora do país. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens diferenciais que o Instituto Mises Brasil tem, que os outros institutos fora do Brasil não têm. O evento será transmitido pela internet, né? Claro, com certeza. Vai ser na página do Grupo de Estudos Dragão do Mar? Onde é que vai ser? Muito provavelmente deve acontecer na página do Estudos Dragão do Mar e vai acontecer com um grande parceiro desse evento também, né? Sem dúvida, o Nordeste Libertário, que foi quem divulgou, quem fez a principal divulgação dessa discussão, ela vai ter nessa página, ela vai apresentar e com certeza vai ser parceiro. Deve acontecer nas duas páginas ao mesmo tempo, em algum canal do YouTube, depois isso com uma qualidade um pouco menor, né, para conseguir transmitir, e com qualidade maior deverá ser filmado e lançado nos canais liberais. E nós vamos apresentar isso aí em breve. Tá, então, para quem quiser acompanhar ao vivo, é só acompanhar a página do Grupo de Estudos Dragão do Mar e a página do Nordeste Libertário, que haverá uma transmissão, quer dizer, o link vai estar disponível nessas páginas do Facebook. E com certeza teremos spots no próprio Instituto Mises, né? O que a gente costuma fazer em eventos que o Instituto Mises participa com seus membros. Certo. E o evento também será filmado e depois da filmagem com uma qualidade melhor será publicado, é isso? Exatamente, exatamente. Tá. Agora me diz uma coisa, Rodrigo. O Grupo de Estudos Dragão do Mar, junto com o Instituto Liberal do Nordeste, já são organizadores da Semana da Liberdade, que já tem um nome no Brasil inteiro, não só na região Nordeste, né? Que é um evento anual. E eu queria saber assim, qual é o propósito desse evento, que é um evento menor, obviamente, mas que também é um evento que vai tratar de escola austríaca, de ideias da liberdade. Por que criar esse evento e qual é o propósito dele? A função do Grupo Dragão do Mar, né, é muito interessante, Bruno, o Grupo Dragão do Mar voltar à Faculdade de Economia, né? O Grupo Dragão do Mar hoje ele é grupo de extensão da Faculdade de Direito. Eu sou professor responsável, professor externo responsável, e o Grupo Dragão do Mar ele volta ao local de sua fundação, né? O Grupo Dragão do Mar foi fundado aí pelo Raduan, pelo Hermes, né? Pela Cibele, lá na Faculdade de Economia, e nós vamos retornar com a hoje atual presidente, que é a Débora, que é a atual presidente, nós vamos voltar, Débora Sátiro, nós vamos voltar a atuar na Faculdade de Economia. É muito interessante para retomar esse contato da escola austríaca, que é uma escola que vem da economia, e trazer, né, e agregar pessoas da economia ao Grupo de Estudos Dragão do Mar. Esse é um dos objetivos. Obviamente, o nosso objetivo, a Semana da Liberdade, ela é o grande evento, né, que é organizado pelo Instituto Liberal do Nordeste, com a ajuda dos grupos de estudos liberais, né, principalmente o Grupo de Estudos Dragão do Mar.
Mas esse é um evento menor no sentido de continuar a divulgação dos eventos, né? Nós vamos fazer vários. O objetivo é continuar sempre divulgando as ideias de liberdade de forma proativa e tendo a oportunidade. Essa seria a oportunidade de abrir um grande debate com o Ciro. O Ciro diz que a escola da austríaca ninguém não conhece, não gosta. Então era uma chance brilhante de conseguir apresentar para as pessoas o que é essa escola austríaca. Principalmente para o público que não conhece, público externo, né, que também vai ter muita gente. Até agora, já tinham quase 400 pessoas inscritas no auditório para 500 pessoas, certo? Então você tinha a ideia é que essa repercussão seja muito interessante. Foi muito legal, se você procurar no Google Trends, depois do momento em que eu aceitei o debate com o Ciro, que infelizmente por motivos dele não irá acontecer, você vê que dispara a procura de escola austríaca na internet. Você procurar no Google Trends, é interessante, Bruno, que dispara a informação, a busca dessas ideias de liberdade no Google Trends, a ideia da escola, especificamente da Escola Austríaca de Economia. Então é muito legal ver isso acontecendo, interessante, porque a Federal do Ceará, com o professor Marcelo Calado, ela possui uma disciplina de escola austríaca, certo? Que acontece todo semestre. E é muito interessante voltar para a faculdade que antes tinham Marxismo 1 e Marxismo 2 obrigatórios, não são mais obrigatórios, são cadeiras optativas. Assim como a escola austríaca também é uma cadeira optativa e tem a escola austríaca. A Faculdade de Economia da Universidade Federal do Ceará talvez seja uma das poucas faculdades do Brasil que tem uma disciplina dedicada exclusivamente à escola austríaca. E isso é uma grande vitória do próprio Grupo Dragão do Mar, que brigou bastante para que isso acontecesse. Né? Então isso foi um diferencial que a gente está voltando à Faculdade de Economia, que poderia fazer na Faculdade de Direito, que é a atual casa do Grupo Dragão do Mar. Nós voltamos à Faculdade de Economia com esse propósito e de propósito para valorizar exatamente a faculdade que nasceu, o Grupo Instituto Dragão do Mar, em que há uma cadeira de uma disciplina de escola austríaca exatamente tratando do tema que será o tema do evento do dia 17 de agosto. Bom, para encerrar, Rodrigo, vocês vão concordar em agendar uma nova data para esse debate ou esse debate para por aqui? Como é que... Com certeza esse debate, o Ciro vai continuar, a esquerda não tem a quem se encontrar, né? A esquerda está completamente perdida a ponto de estar defendendo um coronel, certo? Né? Nesse coronelismo que a gente conhece aí por todo o Brasil, né? E o Ciro talvez seja o maior representante atual dessa ideia política, né? De achar que a grosseria, a forma equivocada de administrar a intervenção do Estado na economia seja a grande solução. Ele vai continuar sendo a solução, parece que a esquerda se apresenta. Então nós vamos, com certeza, nos sobrepor e nos contrapor a ele em toda bobagem que ele falar sobre as ideias de liberdade. Nesse momento, estatistas, né, acredito que a partir de então, estatistas não terão vez. E é muito interessante saber que todos os liberais e todas as pessoas que defendem as ideias de liberdade estão prontas para combater esse tipo de absurdo. Acredito que acontecerá um debate, vamos ficar agora no aguardo deles, né? Fomos atrás, tentamos e não foi possível organizar. Vamos ficar no aguardo agora do Ciro para saber se isso vai acontecer, né, por parte dele. Estamos no aguardo, será um prazer imenso debater com esse coronel, com esse estatista, que eu acho que merece todos, né, todo o repúdio do movimento liberal e de quem defende a liberdade no Brasil. Rodrigo Saraiva Maria, muitíssimo obrigado pela entrevista. Beleza, meu amigo. É um prazer estar com você, né, e parabéns pelo maravilhoso trabalho que você tem feito. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.